Paz do Senhor, irmãos. Vamos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 5, o lamento de Jó. Lamento. Lamento significa chorar com lamúria, dizer com mágoa. O nosso texto áureo está em Jó capítulo 3, versículo 24, que diz assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Sobre o lamento de Jó, o próprio livro de Jó, capítulo 14, versículo 22, Jó vai dizer que a sua carne sente dores. A sua carne tem dores, mas a sua alma nele lamenta. O lamento vem por uma situação tão agravante sobre o homem, de uma situação tão difícil, uma luta, uma mágoa, uma tristeza, uma angústia tão forte, a ponto do homem lamentar, como Jó. Lamentar é pecado? Lamentar não é pecado. Tem até o livro Lamentações de Jeremias. E muitos são os profetas e mesmo apóstolos que lamentaram. Então lamentar pode, não tem problema, nem mesmo reclamar, não pode se reclamar para os outros, mas para Deus a gente pode reclamar da nossa situação, sim, e levar diante do Senhor a nossa situação de que nós não estamos satisfeitos. Podemos reclamar, podemos lamentar, questionar, interrogar, indagar a Deus. O próprio Cristo questionou ao Pai: ó Deus meu, por que me desamparaste? Ele mesmo vai também lamentar e vai pedir para que passe dele aquele cálice, que ele não fosse então para a cruz. Nós temos a leitura bíblica em classe, que está em Jó capítulo 3, o capítulo 3 inteiro. Vale a pena os irmãos lerem. Eu não vou ler aqui para nós ganharmos tempo, mas vamos passar alguma coisa. Jó capítulo 3, de 1 ao 26. No versículo 1 vai dizer: depois disso abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Então está dizendo, começa falando que depois disso. Quando um texto fala depois disso, nós temos que ver o contexto. O depois disso, ou seja, quais os acontecimentos anteriores. O que antecedeu a esta situação que chegou aqui. Então, depois disso, nós vimos na lição 4 sobre o drama de Jó. Depois de Jó perder as suas 7.000 ovelhas, os seus 3.000 camelos, as suas 500 juntas de boi, as suas 500 jumentas, depois dele perder toda a sua fazenda, toda a sua plantação, os seus servos, seus filhos, a sua casa, depois de ele perder tudo, depois de ele ser acometido de uma enfermidade, estar coberto de chagas, feridas, se esfregando, se coçando com um caco de telha, depois de a sua própria mulher dizer para que ele amaldiçoe a Deus e que então morra ou entregue a sua alma, veja que Jó, depois destas coisas, ele abriu a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Foi depois de os seus 3 amigos virem lhe procurar e ficarem assentados 7 dias e 7 noites calados junto com Jó. Depois disso ele abriu a sua boca e amaldiçoou o seu dia. O livro de Jó, a história de Jó, nós conhecemos muito e ouvimos muito sobre Jó, capítulo 1, capítulo 2 e depois o capítulo 42. Se ouve muito falar de Jó sobre as perdas e o ganho de tudo que ele perdeu e que depois Deus o multiplicou. Deus deu em dobro tudo que está no capítulo 42. Que Deus muda o cativeiro de Jó. Mas do capítulo 3 até o 41, que traz toda a história de Jó, todo
o sofrimento de Jó, toda a situação que Jó passa, sobre os seus 3 amigos, seus consoladores, seus questionamentos de Jó. Nada disso é comentado, nada disso é pregado, nada disso é falado. Se conhece a história de Jó, que perdeu tudo e Deus deu tudo em dobro, então somente isso. Mas Jó vai muito além disso, há lições preciosas no livro de Jó para nós. Começa a introdução nos falando sobre os amigos de Jó. E quando vai falar sobre seus amigos, amigos são importantes, irmãos, importantíssimos. Esses que até eu mesmo, muitas vezes, quando estou ministrando, eu vou falar sobre os amigos de Jó e faço um entre aspas, como que não são amigos mesmo, porque se fossem amigos não tratariam Jó com aquelas palavras, não diriam tais palavras para Jó, mas no entanto, amigos, esses aqui eram amigos de Jó. Pois você vê que no capítulo 2 e versículo 11, eles mesmo resolveram em si, se uniram e resolveram de procurar Jó quando eles souberam da situação. Quando souberam da aflição de Jó, eles resolveram buscar condoer-se com ele e consolá-lo. E eles foram, e ao longe, quando viram a Jó, eles chegaram e se assentaram e se aquietaram, ficaram quietos, tal a dor do seu amigo, tal a aflição que Jó se encontrava, que eles não falaram nada, nem Jó abriu a boca por 7 dias e 7 noites. Isso é amizade, mesmo sem falar nada, mas o amigo está presente. O amigo está ali, está junto. Pode não falar nada, porque há momentos que palavras não resolvem. Tem um hino que diz: há momentos que palavras não resolvem. Então, mesmo que palavras não resolvem e que não diga nada, mas a sua presença com certeza vai fazer a diferença. Isso é ser um amigo. No momento da aflição, da tristeza, está ali junto. Não é só nos momentos felizes de banquete, de alegria, mas no momento difícil ali está os amigos de Jó. Agora, os lamentos de Jó são 3 lamentos: porque nasci. Segundo lamento: porque não nasci morto. E o terceiro lamento: porque continuo vivo. Sobre o primeiro lamento, que é o tópico de número 1, o primeiro lamento de Jó: porque nasci. Essa situação aqui de porque nasci, e Jó vai amaldiçoar no capítulo 3, versículo 3, amaldiçoar o dia do seu nascimento, mas no mesmo capítulo 3, ele vai amaldiçoar a noite que me concebeu, a noite em que o pai e a mãe resolveram e conceberam a ele. No momento que o pai e a mãe se uniram e através disso veio a concepção, ele amaldiçoa a noite a qual ele foi concebido, ou seja, 9 meses antes do seu nascimento ele já está amaldiçoando a noite em que os pais o conceberam, e também vai amaldiçoar o dia em que nasceu. Vai falar também que em lugar de memória viesse o esquecimento. É interessante de que nós já sabemos que há momentos ruins e que estamos passando por aflição e por momento ruim, porque tem os momentos bons, porque vivemos momentos bons, momentos felizes, saudáveis, momentos alegres. Então, quando vem um momento difícil, um momento de tristeza, um momento de dor, nós vamos comparar para entender de que não está bom como antes. Então ele vai pedir que quem dera que em vez da memória houvesse o esquecimento, que ele não lembrasse dos dias maus, dos dias bons, dos dias de fartura e de alegria, porque então ele estaria em sofrimento, mas não faria diferença nenhuma, pois a sua vida seria mesmo de sofrimento. Ele não provou coisas boas. É como uma pessoa rica. Se uma pessoa rica vier a ser pobre, a tornar-se pobre, ele só sabe que é pobre, que é ruim, que é difícil de ser pobre,
porque ele era uma pessoa rica, mas no entanto quem é pobre, sempre foi pobre e para ele não, ele vive bem sendo pobre, porque não conhece a riqueza, mas se conhecesse a riqueza, e é a diferença que faz. Essa diferença, por isso Jó vai dizer que bom que houvesse o esquecimento, que não houvesse memória e que viesse o esquecimento, que se esquecesse dos momentos bons, porque daí tá tudo bem, tá acostumado sempre mal mesmo, isso aí não vai fazer diferença. Lembrando que Jeremias capítulo 20, versículo 14 a 18, Jeremias também vai amaldiçoar. Tal qual as palavras de Jó, Jeremias vai usar dessas palavras também sobre o dia de que ele nasceu, de que amaldiçoando o dia então de que ele nasceu. Aqui nos tópico 2, segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? Então já começa reprovando a noite de que ele foi concebido. Depois, então, o dia que ele nasceu, ele vai amaldiçoar. E aqui ele para de lamentar e começa então a questionar. Aqui começam os questionamentos de Jó. E quando ele vai falar que por que não nasci morto, primeiro ele vai lamentar, agora ele vai questionar por que eu não nasci morto. Aqui ele não está fazendo apologia ao aborto, não é o caso do aborto. A Bíblia é contra o aborto, totalmente, 100% contra o aborto, ela prega contra o aborto, e Jó não está falando aqui do aborto, tanto que ele vai falar primeiro sobre a concepção, que não houvesse a noite da concepção, porque uma vez que houve a concepção, então por que eu nasci? A pergunta dele, por que eu nasci? Ou seja, já que houve a concepção, eu nasci, agora sendo que eu nasci, por que eu não nasci morto? Mas isso não é apologia ao aborto, porque Deus é quem dá a vida e tira a vida. E o aborto, a idade de uma pessoa é contada, quando nasceu vai ter 1 ano de vida, 2 anos, 1 mês de vida, 3 meses de vida, 90 anos, mas a idade de seu nascimento. Mas, no entanto, desde a fecundação, desde a noite de que foi concebido, ali começa. A idade do feto é de 1 semana, 2 semanas, 5 semanas. Quantas semanas tem? Então, o assassinato pode ser de 90 anos, 30 anos, 50 anos, pode ser de 5 anos, 1 ano de idade, ou pode ser de 4 semanas ou 4 dias de gestação. É assassinato, é tirar a vida, e a Bíblia é contra o aborto. Ele deixa de aqui, ele muda de amaldiçoar, então, o seu lamento muda de amaldiçoar para reclamar. E na sua reclamação, ele vai dizer que melhor é não viver do que viver lutando, de que viver em dificuldade, de viver sofrendo, livre de tribulação. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento da não existência. Que melhor é não existir do que estar aqui, e por que eu não nasci morto? Porque então me seria encoberto essa parte do sofrimento. No subtópico 3, o terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Ou seja, vale a pena viver? Por que eu vivo? Lembrando aos irmãos que Moisés, em Números capítulo 11, ele já desejou a morte. Há homens de Deus que já desejaram a morte. Moisés é um deles. Desejou a morte. Jonas, capítulo 4, versículo 3, também ele desejou a morte. Quando ele vai pregar a Nínive e os cidadãos de Nínive se convertem ao Senhor, e o Senhor se compadece de Nínive, ele vai pedir a morte para si. Ele ficou numa tristeza, numa angústia tão grande. Ele profetizou, e a sua profecia agora não ia valer, porque Deus não ia fazer com que a profecia se cumprisse.
Então ele desejou a morte. Elias, que foi lá e matou os 450 profetas de Baal, 400 profetas de Baal, de postes e ídolos, um assassino em série esse homem, Elias, usado por Deus, mas no entanto quando uma mulher, Jezabel, o procura para o matar, ele foge, e debaixo de um zimbro ele vai parar, vai ter um encontro com o anjo, vai caminhar 40 dias, 40 noites, vai entrar numa caverna, e a conversa dele com Deus, ele está pedindo a morte para si. Debaixo de um zimbro, ele pediu a morte para si. Então também desejou a morte. Elias. Vale a pena viver? Por que vivemos? Por que eu estou vivo ainda? Jó vai se questionar e perguntar para Deus. Aqui entra a questão de questionamentos. Pode questionar? Sim, pode questionar. Por que eu ainda estou vivo? Você já se fez essa pergunta? Por que você está vivo? Por que Deus permite você ainda estar aqui? Quando Deus nos salva, que Ele nos escreve nosso nome no livro da vida, e somos salvos em Jesus Cristo, e Jesus Cristo não nos recolheu, por quê? Por que estamos vivos ainda? Porque certo é de que temos algo para fazer para o Senhor. Senão, Ele preparava, ajeitava, consertava todas as coisinhas e levava para Ele. Se estamos aqui é porque algo nós temos a fazer para o Senhor. Jó capítulo 3, versículo 23, o Jó vai perguntar assim: por que se dá luz a um homem cujos caminhos lhe são ocultos? E a quem Deus o encobriu? Então seus caminhos são ocultos, e por que se dá luz a um homem a quem Deus encobriu? É interessante que os caminhos do homem realmente são ocultos, e aqui na situação de Jó houve uma reunião no céu, e nessa reunião foi tocado o nome de Jó. Jó não foi consultado, Jó não foi comunicado, não foi avisado Jó do que ele iria passar, da situação que ele iria passar. Jó não sabe a dimensão no mundo espiritual da sua situação. Jó está no mundo natural, no mundo físico, lutando no mundo físico, perdeu todas as coisas, os filhos, perdeu tudo no mundo físico, e ainda é acometido de uma enfermidade. Então ele está lutando no físico, mas ele não sabe o que isso está provocando no mundo espiritual. Jó não foi consultado, isso é oculto para ele. Isso foi escondido dele, não foi revelado a ele, de que ele passaria por essa situação. E essa situação veio a Jó tão somente porque o inimigo vai dizer para Deus que Jó blasfemaria contra ele se Deus o tirasse todos os seus bens. Se Deus tocasse nos seus filhos, a alegria dele, que Jó murmuraria contra o Senhor, não só murmuraria, que Jó blasfemaria contra Deus. Diante da tua face, ele vai blasfemar contra ti se tu tirar todos os seus bens. Blasfemar é insultar. Blasfemar é insultar uma divindade. É amaldiçoar. E o que Satanás vai dizer é que Jó vai fazer isso. A segunda vez, o Satanás vai se apresentar diante do Senhor. O Senhor vai dizer: olha, viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, o qual tu me incitaste contra ele, sem causa alguma, mas ele permanece fiel. Jó permanece fiel. Aí Satanás vai então ter autoridade da parte de Deus, autorização para tocar então no corpo. E Jó é acometido de enfermidades. Mas Jó não amaldiçoou a Deus, não blasfemou, não injuriou a Deus, não insultou a Deus nenhuma vez. Vai falar em Jó capítulo 1, 11 e 2, 5, de que o que Satanás vai dizer é que ele vai blasfemar contra o Senhor. E ainda Satanás tem uma carta na manga, que é a esposa de Jó, a qual depois vai ainda dizer: Jó, amaldiçoa esse teu Deus, e morre. Então ela se colocou junto às palavras de Satanás.
Satanás disse que Jó ia fazer, Jó não faz. Agora Jó está cometido de chagas. E Jó ainda assim não blasfema. Daí a mulher se levanta, está em pé e dizendo: amaldiçoa a Deus, e morre. Ou seja, blasfema contra Deus, injúria a Deus, insulta a Deus e morre. Mas Jó vai dizer que tu fala como uma doida, mulher. Porque nós sabemos, tu recebeste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar. E vai dizer no capítulo 2, versículo 10, que Jó não cometeu erro nenhum, pecado nenhum. Também Jó 1:22 vai também dizer que Jó não pecou em todas essas coisas, nas suas palavras, nos seus lábios. Ele não pecou contra Deus. E em Jó 42, versículo 7, o próprio Deus vai testemunhar de Jó. Ele vai falar com os amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar, que vocês não disseram a respeito de mim o que era reto, como meu servo Jó. Ou seja, Deus está dizendo que Jó, tudo o que ele disse foi reto. Ele não falou coisas erradas, ele falou tudo certo a respeito de Deus. Então ele não blasfemou, ele não insultou, não injuriou, ele não amaldiçoou a Deus em nenhum momento. Amaldiçoou o dia do seu nascimento, a noite da sua concepção. Ele começa a questionar por que nasci, por que não nasci morto, por que eu ainda estou vivo. Essas são as suas indagações. Jó foi muito abençoado, teve paciência, sim, aprendeu, teve experiência com Deus, Deus o restituiu, deu tudo em dobro. Jó agora vai ter 14.000 ovelhas, vai ter 6.000 camelos, vai ter 1.000 juntas de bois, são 2.000 bois que ele vai ter agora, também 1.000 jumentas, ele vai ter 7 filhos e 3 filhas, vai ser abençoadíssimo. Mas eu quero perguntar para os irmãos, uma reflexão para nós aqui. Os momentos difíceis e ruins, quanto tempo foi a aflição de Jó? Qual o tempo de aflição que Jó passou? Não nos deixa claro aqui, mas depois de tudo isso, Jó viveu 140 anos ainda. E vai dizer que ele viveu 140 anos bem abençoados, prósperos. Depois dessas coisas, então, que idade que Jó chegou? Eu não sei a idade de Jó aqui quando chega essa situação. Mas, no entanto, quando ele chega nessa situação que fosse somente 140 anos, mas depois disso ele viveu 140 anos. Se Jó vivesse somente 140 anos, quantos anos será que foram de sofrimento? E quantos anos bons? A nossa vida, em quanto tempo se divide de tempos bons e tempos ruins? Com certeza, nós temos muito mais tempos bons do que tempos ruins. Nós temos mais momentos de festa, de alegria, de bonança, de fartura, do que de tristeza, de angústia e de dores e de sofrimentos. Com certeza, muito mais nós desfrutamos da parte do bem, daquilo que é bom, daquilo que é saudável. Lembre, irmãos, que Jó está antes da cruz. Nós estamos depois da cruz. O Antigo Testamento olhava para algo que estava na frente, para algo que estava no futuro, para uma salvação, para uma ajuda, para um socorro por fé do que está lá no futuro, está na frente. Nós não, nós estamos por algo que já passou, a cruz já passou, Jesus já morreu, ressuscitou, está conosco. Quando ele está caminhando conosco aqui, quando ele está na terra, Jó muito antes passou por essas aflições. Quando ele está na terra, ele diz que vai mandar um outro consolador para estar conosco, nós não estaríamos órfãos. E ele nos ensinaria todas as coisas, ele nos faria lembrar. Jó não desfrutou do Espírito Santo de Deus como desfrutam os cristãos hoje do Espírito Santo de Deus. Ele não tinha o Paracleto, não houve ainda a descida do Espírito Santo como houve no dia do Pentecostes, esse revestimento de poder,
Jó não tinha isto. O Espírito Santo não agia como age no Novo Testamento. O Antigo Testamento, o Espírito Santo não agia da mesma maneira. E Jó não desfrutou do consolo do Espírito Santo. Não tinha o Espírito Santo consolador. Tinha. Existia sim. Mas não agia o Espírito Santo consolador, consolando Jó, fortificando Jó, animando Jó, fortalecendo Jó. Não, ele não tinha esse intercessor que intercede com gemidos inexprimíveis diante do Pai, porque nós nem sabemos orar como convém. Jó não desfrutou nada disso, mas Jó nos dá uma lição de que mais vale Deus do que o sucesso, mais vale Deus do que a luxúria, mais vale Deus do que as riquezas, mais vale Deus do que o conforto, mais vale Deus do que o status. Jó nos dá uma lição de que o mais importante para mim é Deus. Deus é o que há de mais importante. As lutas que vêm para nós, irmãos, não chegam nem ao mingo do que Jó passou. Sem o Espírito Santo de Deus agindo como age hoje em nossas vidas. Então que nós possamos refletir de que Deus, Ele está conosco através do Espírito Santo de Deus, e de que não vem luta, não vem prova, não vem situação tão difícil a ponto de que nós não podemos suportar, porque Deus sabe até onde nós podemos resistir. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.